Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Senhor Deus Todo-Poderoso, que cada um de nós possamos estar recebendo desta luz que veio do entardecer para o tempo em que estamos vivendo, quase terminando a madrugada, para que o Evangelho retorne aos judeus. Mas enquanto é tempo, queremos aproveitar desta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos pensar aqui uma mensagem acima. Para começar já a afirmar, porque muitas vezes as pessoas pensam de uma forma errada, uma mensagem acima não quer dizer uma mensagem acima de Brana, certo? Isso é para o final. Mas uma mensagem acima é que cada vez que Deus faz um trabalho, a mensagem que vem, que Deus usa, é uma mensagem acima da anterior. Conforme encontramos na Bíblia, São João capítulo 1, onde a Bíblia diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. São João 1,17. Todos nós reconhecemos a lei. E a lei é que mostra que você pecou. Mas a graça é a que te salva. Se você encontra a graça, então ela te traz a salvação. Sempre uma mensagem acima. Se ficarmos apenas na lei, teremos um dia de descanso físico. Mas se nós formos para a graça, teremos um dia de descanso da alma. Isso é o que Jesus disse: dá descanso para as vossas almas. Foi o que Jesus veio fazer. Moisés veio trazer um descanso físico, que aquele descanso apontava para o descanso da alma. Hoje, nós sabemos do descanso físico, que foi a mensagem de Moisés, mas também sabemos do descanso da alma. Aquele que crê na palavra do Senhor Jesus, que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Sábado é descanso para as vossas almas. Quando ele ensinou a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora, no Velho Testamento, você tem santificado seja o teu sábado. Tudo era um tipo, mas agora vem o real:
santificado seja o teu nome. O nome estava acima. A gente vê a graça acima da lei. O nome acima do sábado. E assim vem vindo toda a mensagem. Jesus, o próprio irmão Brana explica que ele veio como Moisés. Mas logo nós temos Josué, que veio como representante do Espírito Santo. Há algo maior, uma mensagem maior. Jesus falou de tudo isso que ia acontecer. Por isso, no tempo de Jesus, não usava nem o batismo em nome de Jesus Cristo, nem Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor Jesus foi batizado para cumprir toda a justiça divina. Mas depois, quando a mensagem foi esclarecida no dia de Pentecostes, aquilo que viria era maior e era Ele mesmo. Para você ver, quem veio foi Ele mesmo, é maior. Se era Ele que estava em Moisés, agora Ele mesmo é maior, está em Cristo. Ele mesmo é maior e está nos profetas, nos apóstolos, na igreja, no dia de Pentecoste. Uma mensagem acima, mas sempre é Ele que está acima. Nunca uma mensagem acima, porque põe um homem acima. É uma mensagem acima porque Deus vai dando a luz para o povo de pouco a pouco. Ele não dá uma luz de uma vez. Ele te dá uma luz, você caminha naquela luz, aí vem Ele, aumenta aquela luz para você. A gente tem que caminhar como Ele tem ordenado. Então a gente está vendo aí uma mensagem acima. Conforme nós lemos, falando de dias que não era nem noite nem dia. Isto é o que a Bíblia diz. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Quer dizer, não é uma preciosa luz, não é uma luz clara, mas também não é uma escuridão total, mas é uma escuridão. Mas haverá um dia conhecido do Senhor. Nós temos aprendido pela própria mensagem do profeta que o que tem acontecido nos dias de Lutero, que foi uma mensagem acima da católica. Então, nós temos isso aqui no 7º selo, parágrafo 330, para nossa meditação. O reino de Deus está se aproximando. Bom, hoje, se Paulo disse que estava mais próximo o dia do Senhor, no dia dele você pensa bem como está próximo hoje. Muito mais o dia do arrebatamento. Uma que as pessoas não sabiam, que teriam que vir primeiro o dia do Filho do Homem, Deus em um profeta, para nos preparar para o arrebatamento. Agora, sempre é uma mensagem acima. O reino de Deus está se aproximando e está se tornando mais do negativo para o positivo, como tem sido. Agora, isto não deveria chocar o povo. De justificação para santificação, que é uma mensagem maior, uma mensagem acima. E aquela mensagem fazia diferença, a mensagem de Lutero fez diferença que o povo tinha que largar da católica para poder ouvir a sua mensagem. Era uma mensagem acima do que eles tinham ouvido até o presente momento. Sempre tem uma mensagem acima. De justificação para santificação. A pessoa não podia parar apenas em crer
o justo viverá por fé. Se você para aí, tem mais escritura, tem mais uma mensagem para você seguir, que é a santificação. Se para na justificação, você para ainda no vaso sujo, na vida suja, na justificação. Você crê, mas não limpou. Quando você vai para a santificação, que é uma mensagem acima, então você já se limpa. O Espírito Santo trabalha através destas 3 etapas para isso, para poder te pegar. Irmão Brana disse que é como pegar um copo sujo no galinheiro. Isso é quando você crê em Jesus Cristo. Ele te pegou, você está todo sujo. Aí você creu nele, mas está sujo. Aí você precisa ser santificado. Aí vem a limpeza. Você passa pela santificação. O irmão Brano ensina também como lavar aquele copo, mas não usar. Lava o copo e guarda, para depois usar aquele copo. É isso que nós temos aprendido. Deus pega, nos justifica, nos santifica através do seu sangue, e aí depois tem que ser usado. A irmã tem que ser usada como uma irmã, uma verdadeira filha de Deus, uma verdadeira esposa. Nós, os homens, temos que ser usados como filhos de Deus, verdadeiros esposos, jovens, porque é hora que vai ser usado, você vai ser tomado, mas Deus não pode tomar nós na justificação e já nos usar. Ele faz um trabalho de limpeza, que é a santificação. Aí, tirando aquelas coisas ruins, sujas da nossa vida, que eu creio que cada um de nós que já somos cristãos há tempo, já devemos ter essa vida limpa. Deve ter essa vida santificada. Por quê? Porque é tempo de Deus estar usando depois da santificação. Ele vai te usar. É uma palavra grega que tem um sentido composto, limpo e posto a um lado para serviço. É a santificação. Mas depois, Deus tem que pegar nós, já na santificação, na limpeza, e colocar nós no serviço. Eu pedi, Senhor, nos ajude. O que temos que fazer no serviço de Deus, se ainda nem limpo nós fomos? Então, primeiro temos que ser limpo, e é tempo de pedir graça a Deus. Meu Deus, eu preciso da sua graça, porque eu não quero estar no serviço e estar sem santificação, sem a limpeza. Tem que se limpar a vida, para depois entrar no serviço, para dizer, estou servindo a Deus. No início, estou pego por Deus, estou sendo limpo por Deus. Mas quando chega da santificação para o batismo com o Espírito Santo, você já vai ser usado por Deus. Mas na santificação, você é um vaso que é tomado e posto, limpo e posto a um lado, para depois entrar no serviço. Aí guarda bem a sua vida, a minha vida, vamos estar de acordo, para que depois possamos entrar no serviço e dar uma olhada e ver, já fui justificado, já fui santificado, já fui limpo, já fui posto a um lado. A coisa mais difícil é as pessoas entenderem que ela é santificada, não quer dizer que ela já está no serviço. Não, ela é posta a um lado para o serviço. Como você lava aquele copo, você não guarda um copo sujo, você lava. Lavou aquele copo, enxugou, guardou o copo. Aí depois você vai usar aquele copo. Aí Deus pega, nos justifica, nos limpa, que é nos santifica, e Ele põe nós de lado. Aí a gente já quer ser um pregador, a gente já quer ser um diácono, a gente já quer ser um pastor. Mas foi só limpo
e posto de lado, até que o Espírito Santo vem e enche o vaso, toma aquele copo, aquela pessoa, aquele homem, e enche aquele vaso e coloca no serviço e usa. É hora de estarmos prontos para Deus nos usar. Simples coisas. As irmãs sabem o que devem fazer. A sua roupa, o seu calçado, tudo pela Bíblia. Elas andavam cascavelando. Então, o salto alto, tudo proibido na Bíblia. Então, as irmãs têm que saber como usar aquilo ali. A sua roupa, vestir-se como Sara, como as santas mulheres vestiram. Aí você vê que não é uma forma sensual, e nós estamos vivendo no fim do mundo, quando os estilistas, dominados por Satanás, faz tudo isso, porque eles conhecem o corpo da mulher e sabem o que atrai. E eles fazem aqueles vestidos, aquelas roupas que mais atrai, mais pega ao corpo, que atrai para chamar a atenção. É o diabo trabalhando ainda, a mulher está precisando de uma santificação. A hora que ela chega na santificação, aí a vida dela vai mudar, a roupa dela vai mudar. Assim, os nossos hábitos como homens, na santificação, vai mudar. Deus nos pegou sujo, fumando, bebendo, adulterando, mentindo, roubando, mas agora Ele nos justifica e nos leva à próxima mensagem, uma mensagem acima. Quantas vezes nós estamos na igreja falando em trovões e estamos precisando da mensagem de santificação. Estamos falando em trovões, em novo nome, e não fomos ainda santificados. Aí o homem, ele é santificado para que ele possa, ao sair na rua e encontrar as mulheres mal vestidas, e não ter cobiça em seus olhos. Porque o cobiçar é um adultério, diz o próprio Jesus. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Ela provocou, mas ele também estava fora. Não estava na santificação, na limpeza, onde Deus pode agora encher esse vaso, encher de sua palavra, encher de sua luz, encher de sua revelação. Ele enche cada um de nós, e aí não sobra nenhum lugarzinho para o diabo operar. Não sobra nenhum lugar para a carne, porque o Espírito Santo domina a nossa carne. Mas um vaso limpo, sem ser cheio, é um vaso que está à disposição do diabo. Está limpo. Aquela casa limpa que o Senhor Jesus falou, que o espírito imundo saindo de uma casa, ele viaja por lugares áridos, procurando onde entrar, não encontra. Aí ele diz, vou voltar para aquela casa. Ele chega naquela casa, aquela casa ficou limpa, porque ele tinha saído. Mas a casa não está cheia, o coração daquele homem, daquela mulher, não estão cheios da palavra. E por não estar cheio, o que o diabo traz e entra naquela casa, diz, vou entrar e o estado daquela pessoa, diz a Bíblia que é 7 vezes pior. Por quê? Porque a casa estava limpa e não estava cheia de Deus. Se o diabo saiu de nós e logo em seguida a gente enche de Deus, se santifica e clama a Deus, Senhor, enche meu coração, enche meus olhos, meus lábios, minha audição, que é tudo que há em mim, como diz o salmista no Salmo 103, bendiga o seu santo nome. Tudo. Então, o corpo está cheio. Aí o diabo chega, a casa está cheia, não tem como ele entrar. Mas se ele vem, a casa está vazia e limpa, aí ele começa a trazer as nódoas dele outra vez, o pecado dele e a vida daquele homem, daquela mulher,
se torna pior. 7 vezes pior. Por isso tem muitos crentes que eles acabam se tornando pior. Porque não se encheram e por não encher do Espírito Santo, ficaram pior. Tem uma mensagem acima de justificação. Tem uma mensagem acima de santificação. E depois de tudo isso, desses passos, aí você tem a mensagem do profeta. A revelação que tem que chegar a nós para um viver melhor, para um viver de revelação. Abaixa um pouco o meu som. De justificação para santificação. E ao batismo do Espírito Santo. Estão aqui. Estamos simplesmente nos aproximando de Deus o tempo todo. Quer dizer, cada vez, cada mensagem é para nós aproximarmos de Deus, não é para nós acostumarmos com os nossos erros, com os nossos desejos, mas para aproximar do nosso Deus. Que Deus dê graça. Estamos vivendo em tempos terríveis, que o mundo está caminhando cada dia mais para a perdição. E pode acontecer o que for no mundo, você não pensa que as pessoas convertem. Não pensa. Não é porque está acontecendo mal no mundo que elas convertem, porque aí seria apenas um medo. Mas como que você vem a Deus? Porque Ele te pegou sujo. Porque você deu lugar para uma mensagem acima, te santificar. Tirar a cachaça, tirar o cigarro, tirar o adultério, tirar a mentira. E as irmãs tiraram a roupa curta e calça esporte. Tem que fazer isso para colocar roupa de mulher, a mulher colocar roupa de mulher. É Deus mudando a nossa vida, mudando a nossa natureza, para chegarmos mais perto de Deus, cada dia mais perto de Deus. Que buscai esta santificação de São Paulo, sem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, já não está nem falando do Espírito Santo, está falando da mensagem anterior, que você passa por justificação, Deus te pega sujo, e você sempre ouvindo a palavra, e a palavra vai te limpando, aí você chega à santificação. E seguindo a paz com todos, diz a Bíblia, e a santificação, sem a qual, sem a santificação, sem seguir a paz com todos, ninguém verá o Senhor, certo? Então a gente precisa procurar exatamente o que está nesta Escritura como uma mensagem acima, para nós podermos estar melhor nesta luz na qual vivemos. Já passou o período daquele dia que nem é dia nem noite. Passou. Por quê? Porque chegamos já no nascimento do profeta. Nós temos aqui a mensagem do profeta do século XX, que o irmão Brando está falando sobre isso na página 58. A luz do anoitecer significa luz nos Estados Unidos. Ele não está falando mais da luz da Alemanha, na luz da Inglaterra, que nem era dia nem noite, que não tinha a limpeza que eles precisavam. E Deus estava dando a oportunidade para cada um ir mudando até chegar à luz nos Estados Unidos, que é a luz no entardecer. No entardecer haverá luz. Então, o que eu tenho que dizer? No entardecer houve luz. Foi lá no tempo do irmão Brana. E aqui mostra que exatamente onde ele tinha que nascer. É no entardecer, nos Estados Unidos, luz. Luz diferente da de Lutero. Luz diferente da de Wesley, luz diferente da pentecostal, que foram os dons espirituais. Agora teríamos uma luz no entardecer, não é uma coisa turva,
A mensagem nos dias do irmão Brana não é uma coisa escura, uma coisa turva, mas é luz no entardecer. Isto é que nós já temos aprendido. Isso já tem cumprido. Estas coisas já aconteceram. Por mais que você vê trevas no mundo hoje, se você olhar para o mundo de hoje, a condição que está a igreja, o mundo político, o mundo inteiro, a condição que está. Se você, como indivíduo, não tiver uma limpeza, não tiver justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo, cheio da palavra, você nem verá o mundo mal. Mas olha o que está acontecendo no mundo, olha o que vocês têm que fazer, olha o que nós temos que fazer. O que nunca precisamos usar, hoje estamos usando máscaras. A condição do mundo, os vírus, as pestes, as pragas, têm sido lançadas no mundo. E as pessoas não vão emendar de vida. Muitas podem chorar, mas não vão colocar suas vidas santificadas diante de Deus. Você verá elas chorando com lágrimas, mas de calça esporte, com maquiagens. Tudo aquilo que a própria Bíblia condena. E São Pedro diz que é para as irmãs serem como Sara, não como Jezabel, que pintou em volta dos olhos e apareceu para o profeta, e ela foi lançada lá de cima e comida pelos cães. Mas como Sara, é para ser como Sara, porque isso é vida cristã. A vida de Sara era a vida cristã. Por mais que ela teve sua dificuldade, e quem não teria, qual irmã não teria, com 90 anos como Sara esteve. E antes mesmo dos 90, ela ouvir que seria mãe. Como mãe? Mas Deus não a matou, diz o profeta, porque ela estava em Abraão. Nós não morremos porque nós estamos em Cristo. Cristo é sempre a palavra superior, é uma palavra acima. E Deus veio dando pouca luz, como deu a Lutero, mas foi suficiente para Wesley, para os pentecostais. Mas aí veio a mensagem do Elias, restaurando as coisas. Aquilo que nós não sabíamos, o batismo que era Pai, Filho e Espírito Santo. Aí William Branham, como o espírito de Elias, trouxe para nós o batismo, Atos 2:38, para nós conhecermos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tivemos que ter o Elias para poder mostrar para nós a deidade, não 3 pessoas na divindade, mas a deidade, que é uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Agora, isso daí são mensagens que Deus vai dando para poder melhorando a igreja. A igreja não tinha isso. Então, se ela veio de justificação, santificação, restauração de dons, aí a mensagem do Elias veio restaurando todas as coisas. Aí a nossa fé tinha que ser restaurada no batismo, na ordem da igreja, em tudo que o profeta pregou na primeira e segunda puxada. Ele veio para isso, esse ministério de Elias foi exatamente para isso, para restaurar, para que a igreja pudesse chegar a uma mensagem acima. Eles criam lá atrás que eles poderiam ir ao céu, crendo na doutrina da Igreja Católica, Santíssima Trindade. Mas Deus vem dando luz para Lutero, Wesley, pentecostais, e aí veio quando chegou no irmão Branham, o profeta Elias, então a coisa mudou. Aí o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, para mostrar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto clareou para nós. A mensagem trouxe luz. Cada dia ela traz uma luz maior. Irmão Branham teve o discernimento, teve o toque na mão, ele sabia as enfermidades, mas ainda está dentro da primeira e segunda etapa.
Existe algo acima, uma mensagem acima. Por isso você não vê os selos revelados dentro destas primeiras duas etapas. Porque tinha que ter uma mensagem acima. E esta mensagem foi a terceira etapa. Se você nota que no sétimo selo, irmão Branham vai mostrar que primeiro foi umas avezinhas, depois foi umas pombas maiores. Ele diz, mas a terceira puxada eram anjos. Cada um tinha uma mensagem acima. E a mensagem agora, não estamos em mensagem de pássaros, de pombas. Nós estamos na mensagem de anjos. Sabe que a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões? Mensagem de anjos. Foram os anjos que trouxeram esta mensagem da eternidade. Eles vieram da eternidade, trazendo esta mensagem para o 7º anjo. Esta é a questão do 7º anjo, naquele dia, quando recebeu a visitação dos anjos, ele ter tomado o livrinho e ter comido o livrinho, para que pudesse entregar essa mensagem de anjos para nós. É uma mensagem superior. Ninguém hoje, nenhum de nós, temos uma mensagem maior do que o William Branham. Não existe ninguém que terá uma mensagem maior do que o William Branham. Mas dentro desta etapa, nós temos que ter a luz que o irmão Branham teve no seu dia. E que muitos não puderam ter esta luz no dia do irmão Branham. Eles não puderam ter esta luz, e a luz estava ali. No entardecer, houve luz. Não era escuridão, era luz. Mas nem assim as pessoas viram. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas eles não seguiram Jesus. Mesmo ele dizendo que ele era a luz do mundo. E depois Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Você acha que o povo não seguiu a Jesus? Seguiria os apóstolos? Agora nós temos a luz do entardecer. O nosso profeta, o 7º anjo, com a luz do entardecer, para poder tomar o livrinho, comer e passar este alimento para toda a noiva. Todos nós temos que comer este alimento. Não podemos deixar apenas para o irmão Branham, porque senão só ele será raptado. Mas nós estamos comendo esta mensagem acima da primeira e segunda etapa. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262. Essas coisas são antigas. O que nós estamos percebendo agora é que verdadeiramente temos que comer o livrinho, porque o 7º anjo comeu o livrinho, o irmão Branham comeu o livrinho, para poder pregar para nós, para poder dar esta mensagem para nós. E se o 7º anjo comeu, eu tenho que comer também. A festa das trombetas, 124, 125. Ele estava olhando quando o anjo estava descendo, e ele diz, e ele comeu o livrinho, falando do 7º anjo, e ele comeu o livrinho. Bom, aquilo que não podíamos, talvez entender claramente, hoje podemos entender melhor. Não somente a noiva come o livrinho, mas quem come primeiro é o 7º anjo, para que depois nós venhamos comer. Primeiro foi Cristo, depois Cristo enviou a igreja. Foi ele que enviou a igreja. Primeiro foi o 7º anjo, depois é a igreja. Irmão Branham já partiu. Ninguém tem uma mensagem maior do que o irmão Branham. Não existe um homem na terra, pois não teve um na terra no tempo do irmão Branham, que pôde ter os sinais que ele teve, a unção que ele teve, e não haverá nenhum depois dele que tem algo maior do que ele. Nós estamos como noiva, esposa agora,
de Cristo comendo o livrinho que o sétimo anjo comeu. Estamos comendo e passando para as pessoas a emoção de comer esse livrinho. E se você diz que comeu o livrinho, você tem que saber que a era terminou. Como que as pessoas podem dizer que elas comeram o livrinho? Pode ver como estamos na mensagem no mundo inteiro, que as pessoas não puderam ver a mensagem revelada. Aí não pode ver porque não comeram o livrinho. Se comesse o livrinho, saberia, a era terminou. O Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos. Teria que saber, Deus tem novo nome. Irmão Branham mostrou tudo isso, que pulam e gritam e não recebem nada porque não conhece o novo nome. Ele diz, será revelado nos trovões, primeiro selo 283 e 284. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas número 4, 78, o desvelar de Deus, 273 a 278. Quer dizer, se você comeu o livrinho, você sabe dessas coisas. Mas você comeu por quê? Porque Branham comeu, porque o sétimo anjo comeu. Amém? Esta é uma luz maior. Não vamos ficar como os demais, apenas pregando a mensagem do irmão Branham e não comendo aquela mensagem. Temos que comer, temos que pregar esse tipo de mensagem que ele pregou, que são os selos, que é difícil para as pessoas entenderem. Como que o Cordeiro pode ter sido do trono se eu ainda estou aqui dependendo de misericórdia? Porque a misericórdia para o eleito não termina. A misericórdia não termina para o eleito. Ele já é eleito, ele já é um salvo pela graça. Não termina a misericórdia. Agora não abusemos também, porque não termina a misericórdia, eu vou ao pecado para usufruir da misericórdia. Não, isso é mal, isso é pecar voluntariamente. Então você toma a palavra, prossiga nesta jornada, deixa Deus operar em você, aí você saberá que a terceira puxada do irmão Branham é uma mensagem acima de todas as mensagens que ele mesmo pregou. Pois ele mesmo teve que corrigir as coisas aqui no final do Profeta do século XX, esse livro está escrito, ele mesmo teve que corrigir as coisas que anteriormente ele tinha pregado. É uma luz maior. Quando vem uma luz maior, tenhamos então a oportunidade de corrigir, ver, é uma luz maior. Esta é a luz da palavra desse dia, que comemos o livrinho, porque o William Branham comeu, e é conhecido como João, que comeu o livrinho que aponta para a noiva. Então o sétimo anjo comeu, nós também comemos. Não vamos apenas ficar, o sétimo anjo comeu, irmão Branham comeu, mas nós comemos porque nós somos parte de Cristo. Cristo é a palavra, e a palavra estava no profeta, e ele pregou esta palavra, por isso ele diz que o esposo é a palavra revelada. Ele não diz o esposo é o William Branham, não, o esposo é a palavra revelada, porque você casa é com essa palavra revelada, você casa com a terceira puxada. Se você casar com a primeira e segunda puxada, você não tem a revelação, não tem o esposo, porque o esposo não foi revelado ali. O esposo foi revelado nesta terceira puxada. Amém? Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante de Ti, podendo estar num lugar mais alto, uma mensagem acima, não para ser diferente do mundo, Pai, porque nós estamos aqui no mesmo mundo, se possível para sofrer os mesmos juízos. Rogamos ao Senhor que assim como Israel estava em Gozém, protegido pelo anjo do Senhor, que o seu povo por toda a terra esteja nesse Gozém, nesse lugar de proteção, onde nenhum cão moverá a sua língua, mas os seus filhos protegidos, guardados e abençoados por Ti.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vai ficar como está, ele vai ser queimado, Deus não vai suportar. Deus não ama o pecado, ama só o pecador. É que ele não quis, rejeitou ser feliz, desprezou seu amor. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber. Tem que haver um milênio, os 1000 anos de paz, quando Deus com cadeia vai prender Satanás. E na cinza do ímpio o justo vai pisar. Nem ramo nem raiz, é a Bíblia quem diz, tudo vai acabar. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber. Qual Sodoma e Gomorra, isto aqui se tornou, e o cálice da ira quase se completou, e vai ser derramado sobre esta geração. Mas você se saiu e com Deus se uniu, como fez Abraão. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber. Quando o selo se abrir e o trovão soou, você logo sentiu quando Deus te chamou e saiu para fora da denominação. Pra você e pra mim foi que veio Elohim nesta voz de trovão. Mas Jesus, pela graça, vai me arrebatar. Não vou ver a fumaça quando o mundo queimar. Vou subir para a glória e ali vou viver. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber. Bem distante daqui, Cristo me espera ali para me receber.